Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Essa é uma série aqui do canal Caminho do Discipulado. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu convido você a se inscrever no nosso canal e também ouvir ou assistir os outros episódios. Temos vários outros episódios aqui no canal. Estamos no Spotify, no YouTube, no Instagram, no Telegram e no Facebook. E você pode acompanhar os episódios por todos esses canais. Obrigado a todos que têm participado, que têm comentado, se inscrito no canal. Muito obrigado. Hoje vamos ter um episódio muito especial. Vamos ler e comentar algumas lições sobre segundo Nefe, capítulo 5, do versículo 16 ao versículo 34. São lições bem importantes que vamos poder tirar e especialmente vamos falar hoje sobre felicidade. Você sabia que tem uma diferença entre o termo padrão, viver de acordo com o padrão de felicidade e viver de acordo com o padrão da felicidade? Você sabe qual é a diferença entre padrão de felicidade e padrão da felicidade? Pois é, vamos falar sobre isso hoje no nosso episódio, vai ser bem especial e estou muito animado por estar aqui com você mais uma vez. Muito obrigado pela sua atenção, por acompanhar mais um episódio aqui do Caminho do Discipulado. Estou muito feliz, espero que o seu dia esteja bem e que possa se tornar ainda melhor após esses minutos que vamos passar aqui juntos, especialmente hoje, aprendendo mais sobre como sermos mais felizes, sobre a felicidade, qual é o padrão da felicidade. Então vai ser muito especial. Convido você a me acompanhar até o final, lembrando que temos ainda durante esse episódio 3 quadros. Vamos já iniciar agora com o quadro Curiosidade, depois o quadro História de Fé e lá no final, após a leitura e após os comentários, tem o quadro Pergunta e Resposta. Curiosidade. Aproveitando que no episódio de hoje vamos falar bastante sobre felicidade, sobre ser feliz, eu trouxe algumas curiosidades nas escrituras sobre essa palavra feliz. A palavra feliz, a origem dela, tem uma origem no latim, da palavra felix, que significa fértil, afortunado, bem-sucedido ou próspero. A partir daí, o termo passou a ser utilizado para designar o estado de alegria, satisfação e contentamento com a vida. A palavra feliz é utilizada em muitos idiomas, inclusive no português, para expressar um desejo de bem-estar e plenitude. E nas escrituras, a palavra feliz na Bíblia, ela aparece em torno de 29 vezes, como por exemplo em João 13:17, que diz: "E agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem." No livro de Mórmon, a palavra feliz aparece em torno de 13 vezes. 13 vezes, em torno de 13 vezes, aparece a palavra feliz no livro de Mórmon. Já a palavra felicidade, ela aparece 34 vezes no livro de Mórmon. História de Fé. Essa história foi contada pelo elder David Abednar na Conferência Geral de abril de 2021 e está no discurso Os Princípios de Meu Evangelho, e diz o seguinte: na Conferência Geral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em outubro de 1849, o elder John Taylor, do Quórum dos 12 Apóstolos, foi chamado para abrir a França para a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Seu trabalho incluía a edição do primeiro periódico oficial da igreja naquele país. O elder Taylor preparou e publicou um artigo em 1851 em resposta a perguntas frequentes que lhe haviam feito sobre a igreja. Perto do final do artigo, o elder relembrou o seguinte episódio: há alguns anos em Nauvoo, ouvi um cavalheiro, membro da Assembleia Legislativa, perguntar a Joseph Smith como ele conseguia governar tantas pessoas e manter uma ordem tão perfeita, comentando também que era impossível fazer isso em qualquer outro lugar. O Sr. Smith disse que era muito fácil fazer isso.
Como? Perguntou o cavalheiro. Para nós isso é muito fácil, o Sr. Smith respondeu. Ensino-lhes princípios corretos e eles governam-se a si mesmos. E agora vamos fazer a leitura desse bloco de hoje, que é 2º Nefe, capítulo 5, do versículo 16 ao versículo 34. Iniciando no versículo 16, diz assim: Eunefe construiu um templo, e construiu conforme o modelo do templo de Salomão, só não tendo sido construído com tantas coisas preciosas, porque elas não existiam naquela terra. Portanto, não podia ser construído como o templo de Salomão. O tipo de sua construção, porém, era igual ao do templo de Salomão, e sua execução era consideravelmente esmerada. E aconteceu que Eunefe fiz com que meu povo fosse industrioso e trabalhasse com as mãos. E aconteceu que eles desejavam que eu fosse seu rei. Eunefe não desejava, porém, que eles tivessem um rei. Não obstante, fiz por eles tudo quanto estava em meu poder. E eis que as palavras do Senhor com referência a meus irmãos foram cumpridas, quando lhes disse que eu seria seu chefe e seu mestre. Portanto, eu havia sido seu chefe e mestre, de acordo com os mandamentos do Senhor, até o momento em que procuraram tirar minha vida. A palavra do Senhor, portanto, foi cumprida quando me falou, dizendo: Se deixarem de dar ouvidos às tuas palavras, serão afastados da presença do Senhor. Eis que foram afastados de sua presença. E ele fez cair a maldição sobre eles, sim, uma dolorosa maldição, por causa de sua iniquidade. Pois eis que havia endurecido o coração contra ele de tal modo que se tornaram como uma pedra. E como eram brancos, notavelmente formosos e agradáveis, a fim de que não fossem atraentes para o meu povo, o Senhor Deus fez com que sua pele se tornasse escura. E assim diz o Senhor Deus: Eu farei com que sejam repugnantes a teu povo, a menos que se arrependam de suas iniquidades. E amaldiçoada será a semente daquele que se misturar com a semente deles, porque será amaldiçoada com igual maldição. E o Senhor assim disse, e assim foi. E por causa da maldição que caiu sobre eles, tornaram-se um povo preguiçoso, cheio de maldade e astúcia, e procuravam animais de caças no deserto. E o Senhor Deus disse-me: Eles serão um castigo para teus descendentes, a fim de fazer com que se lembrem de mim. E se não se lembrarem de mim, e não derem ouvidos às minhas palavras, castigá-los-ão até que sejam destruídos. E aconteceu que eu, Nefe, consagrei Jacó e José, como sacerdotes e mestres na terra de meu povo. E aconteceu que vivemos segundo o padrão da felicidade. E haviam-se passado 30 anos desde que deixáramos Jerusalém. E Eunefe havia feito os registros de meu povo até então nas minhas placas. E aconteceu que o Senhor Deus me disse: Faze outras placas, e gravarás nelas muitas coisas que são boas a meus olhos, para proveito de teu povo. Portanto, Eunefe, para ser obediente aos mandamentos do Senhor, fiz essas placas nas quais gravei estas coisas. E gravei as coisas que são agradáveis a Deus. E se meu povo estiver satisfeito com as coisas de Deus, estará satisfeito com as coisas que gravei nessas placas. E se meu povo desejar conhecer a parte mais específica da história de meu povo, deverá examinar minhas outras placas. E basta-me dizer que se haviam passado 40 anos e já havíamos tido guerras e contendas com nossos irmãos. O primeiro comentário e lição que podemos tirar desse bloco de escrituras está no versículo 18. Segundo Nefe 5,18 diz assim, Nefe está falando: Aconteceu que eles desejavam que eu fosse seu rei. Eu, Nefe, não desejava, porém, que eles tivessem um rei. Não obstante, fiz por eles tudo quanto estava em meu poder. Então Nefe fala como que ele servia em seu chamado, como ele ministrava as pessoas que o Senhor tinha chamado ele para servir, que no caso aqui eram seu povo.
fiz por eles tudo quanto estava em meu poder. Nós não seremos perfeitos em nossos chamados, em nossas designações, sejam elas na igreja, sejam elas na nossa família como pais, seja como, às vezes, como filhos, né? Que temos designação de ajudar nossos pais em algumas situações da vida. Nem sempre, e na verdade nunca, seremos perfeitos, mas podemos ter esse sentimento. Fiz por eles tudo quanto estava em meu poder. E essa frase, fiz por eles tudo quanto estava em meu poder, me fez lembrar de um versículo muito lindo em Doutrina e Convênio 123:17, que diz assim: portanto, amados irmãos, façamos alegremente todas as coisas que estiverem a nosso alcance, e depois aguardemos com extrema segurança para ver a salvação de Deus e a revelação de seu braço. Então não seremos perfeitos, não faremos tudo quanto deveríamos fazer ou como gostaríamos de fazer ou como deveria ser feito. Cometeremos erros, teremos falhas, tropeçaremos no caminho, mas que nós possamos, ainda assim, mesmo sendo imperfeitos, poder dizer sinceramente para nós mesmos no final do dia ou no final de um chamado, no final de uma designação: fiz por eles tudo quanto estava em meu poder. Que nós possamos fazer tudo o que está em nosso poder, em nossa capacidade, fazendo o nosso melhor, apesar das nossas limitações, das nossas falhas, dos nossos pecados, nossas imperfeições, que nós possamos usar essa frase linda de Nefe: fiz tudo quanto estava em meu poder. Aqui no versículo 27, é um versículo bem pequeno e bem conhecido do livro de Mórmon. Então, esse capítulo 5 é um capítulo muito significativo. É um capítulo de transição. Aqui fala sobre a morte de Lehi. Então, ou seja, um profeta morre, é chamado um novo profeta. Nefe assume como líder, como profeta. Também temos aqui a separação entre os lamanitas e nefitas, né? Aqui Lamã e Lemuel se distanciam totalmente de Nefe, daqueles que querem seguir Nefe. Então há uma rupção aqui na família, uma ruptura no grupo familiar. Então é um processo, um capítulo bem diferente, bem diferente. Ele acaba sendo um capítulo de transição aqui na história nefita. E aqui Nefe fala sobre algumas mudanças que eles tiveram nessa nova fase que eles estavam entrando. E aí ele fala aqui nesse capítulo, várias ações que eles estavam fazendo e o que isso significava. Ele falou que isso significava que eles estavam vivendo segundo o padrão da felicidade. Ele falou: e aconteceu que vivemos segundo o padrão da felicidade. E analisando essa frase, padrão da felicidade, eu fiquei curioso em saber se existia diferença entre a frase padrão da felicidade e padrão de felicidade. E para minha surpresa tinha uma diferença. Diz assim: as frases padrão de felicidade e padrão da felicidade são semelhantes em sua estrutura, mas têm significados ligeiramente diferentes. Padrão de felicidade refere-se ao nível de felicidade que uma pessoa espera ou considera normal para si mesma ou para a sua vida. É uma espécie de referência ou expectativa de felicidade, que pode variar de pessoa para pessoa e de circunstância para circunstância. Por outro lado, padrão da felicidade pode ser entendido como um conjunto de atributos ou condições que definem o que é considerado como felicidade. Ou seja, é uma descrição do que as pessoas acreditam que é necessário estar presente em suas vidas para que sejam consideradas felizes. Isso também pode variar de pessoa para pessoa e cultura para cultura. Em resumo, enquanto o padrão de felicidade se refere ao nível pessoal de felicidade, padrão da felicidade se refere a componentes que compõem a felicidade. Interessante, né? Não sei se ficou bem claro, mas o padrão da felicidade ele é diferente de padrão de felicidade. O padrão de felicidade ele é baseado naquilo que o momento atual ou
a cultura ou a circunstância ou o mundo diz que é felicidade. Por exemplo, o padrão de felicidade ele pode variar de momento para momento. Talvez o padrão de felicidade hoje, por exemplo, para muitas pessoas seja ter um carro, ter uma casa, ter muito dinheiro na poupança, né, ter muito dinheiro no banco. Talvez esse seja um padrão de felicidade. E tá tudo bem, esse é o padrão de felicidade que algumas pessoas estabelecem para si. Agora, o padrão da felicidade, ele não se refere àquilo que as pessoas julgam ser a felicidade, ou seja, o que pode variar de pessoa para pessoa, mas são as condições que uma pessoa está internamente e que aquilo ali vai conduzir ela à verdadeira felicidade. O padrão da felicidade ele não depende de fatores externos ou até físicos para que ele se realize. Agora, o padrão de felicidade ele depende de fatores externos. O padrão da felicidade ele é muito mais, significa muito mais o comportamento e as nossas atitudes do que aquilo que nós temos ao nosso redor. Então, na verdade, quando nós vivemos apenas conforme o padrão de felicidade, nós ficamos muito reféns das circunstâncias. Por exemplo, se eu não tenho talvez o carro mais legal, talvez eu tô fora daquele padrão de felicidade. Se eu ainda não tenho uma casa própria, eu tô fora daquele padrão de felicidade. Se eu não tenho determinada roupa, determinada condição social, eu tô fora daquele padrão de felicidade. Então, o padrão de felicidade ele é variável conforme aquilo que o próprio mundo estabelece como padrão de felicidade. Agora, o padrão da felicidade, que é o que Neff falou, ele disse, e aconteceu que vivemos segundo o padrão da felicidade, ele é invariável. E o que nós temos aqui nesse capítulo que mostra que conduziu o povo de Nefe a chegar nessa condição de Nefe poder dizer que eles viviam conforme o padrão da felicidade, ou segundo o padrão da felicidade. Então tem alguns elementos. No versículo 16, ele fala o primeiro elemento. Diz que eles então construíram um templo. Então a primeira coisa que eles fizeram aqui nessa nova fase, eles se dedicaram ao templo. Então se dedicar ao templo, se voltar para o templo, nos ajuda a viver segundo o padrão da felicidade. O segundo ponto está no versículo 17. E aconteceu que o Nefe fez com que o meu povo fosse industrioso e trabalhasse. Então aqui diz que eles trabalharam e eles eram industriosos, ao contrário dos lamanitas. Os lamanitas, quando eles se separaram dos nefitas, eles foram para o deserto. E eles foram para o deserto e eles esperavam encontrar caça para se alimentar. E é assim que eles viviam no deserto, procurando por caça para se alimentar. Eles não eram industriosos, eles não faziam o trabalho necessário para adquirir aquilo que eles buscavam, o que eles precisavam. Então um elemento que nos ajuda no padrão da felicidade é ser industriosos e trabalhar. O terceiro elemento está no versículo 26. Aqui no versículo 26, o que ele fala? Aconteceu que eu, Nefe, consagrei Jacó e José como sacerdotes e mestres na terra de meu povo. Então aqui, o que isso significa? Que ele organizou os assuntos da igreja e que ele ajudou pessoas a receber as ordenanças. Ele organizou a igreja, né? Consagrando Jacó e José como sacerdotes e mestres, e também significa que ele ajudou eles a receber ordenanças. Então esses também são elementos importantes que nos ajudam no padrão da felicidade, que é dar um tempo da nossa vida, separar um tempo para os assuntos do Senhor, os assuntos da igreja, e também ajudar pessoas a receber as ordenanças, como ele ajudou aqui Jacó e José. E no versículo 29 a 32, eu não vou ler eles, mas aqui fala que ele dedicou tempo às placas, e as placas eram as escrituras. Então esses são alguns elementos que Nefe cita no capítulo 5, que vão nos ajudar a viver
de acordo com o padrão da felicidade. Agora nós já aprendemos que existe uma diferença entre padrão da felicidade e o padrão de felicidade. É como quando as pessoas usam a expressão padrão de beleza e padrão da beleza. O padrão de beleza pode significar um determinado corpo, com peso tal, com altura tal, e se ele estiver fora disso, ele não está no padrão de beleza. Agora, a verdadeira beleza, ela não depende desses fatores. A verdadeira beleza, ela é muito mais do que isso. Isso também com relação à felicidade. O padrão de felicidade é aquilo que o mundo ou as pessoas faz acreditar que se você não tem determinar aqueles itens na sua vida, se você ainda não conquistou aqueles itens na sua vida, você não pode ser feliz, porque você não está conforme o padrão de felicidade. Agora, aqui no segundo NEF 5, nós aprendemos que existe o padrão da felicidade e que essas coisas vão nos ajudar. O templo, trabalhar, ser industriosos, organizar os assuntos da igreja, dedicar um tempo para servir na igreja e dar atenção às escrituras. Essas coisas vão nos ajudar a viver segundo o padrão da felicidade, exatamente como está escrito aqui em 2 NEF 5, versículo 27. E aconteceu que vivemos segundo o padrão da felicidade. Pergunta e resposta. A vida é cheia de desafios e provações. Como posso ser mais feliz mesmo em meio às provações e dificuldades da vida? Eu tenho um episódio falando sobre isso, né? Um episódio, acho que uns 3 episódios atrás, o tema foi falado sobre isso, como ser feliz em meio às dificuldades da vida. Mas respondendo essa pergunta, eu encontrei num artigo de 1996 um artigo muito legal que fala sobre como encontrar alegria na vida. E nesse artigo ele dá uma sugestão, diz assim: faça uma lista das coisas que podem torná-lo feliz. Então, para você ser feliz, comece fazendo uma lista do que pode tornar você feliz. E ele dá algumas sugestões. Por exemplo, meditar sobre as escrituras a fim de compreender o plano de felicidade do Senhor. Segundo, orar com fé em Jesus Cristo. Terceiro, amar e servir o próximo. Depois, receber as ordenanças do templo, voltar ao templo para abençoar os outros. Próximo, ouvir o profeta e obedecer seus conselhos. Penúltima sugestão dessa lista, ser grato pelo que possui. E última sugestão, sorrir mais. Então essas são algumas sugestões como nós podemos sentir mais felicidade, ser mais felizes nessa vida, apesar das dificuldades e das provações. Então comece fazendo uma lista das coisas que podem torná-lo felizes. Isso já é um bom começo e tenho certeza que mais essas sugestões que eu li aqui também vão poder ajudar você a ter mais felicidade na sua vida. E chegamos ao final de mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Muito obrigado pela sua audiência, por você ter permanecido comigo até esse momento, ouvindo esse episódio. Aproveita que você ficou até aqui, comenta o que você achou desse episódio, o que mais chamou a sua atenção, o que mais tocou você enquanto você ouvia, o que mais talvez ajudou você a relembrar de algo que você já sabia, mas que ouvindo aqui o podcast você pôde relembrar hoje, tá bom? Muito obrigado por ter me acompanhado, convido você de novo a seguir o Caminho do Discipulado nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no Spotify e no YouTube. Aonde você estiver, onde você achar melhor, siga o Caminho do Discipulado e assim você vai ficar por dentro de todos os outros episódios que já temos e que ainda vamos publicar aqui no canal, tá bom? Espero que você seja muito feliz, desejo tudo de bom na sua vida e lembre-se sempre, Jesus Cristo é o caminho do discipulado.